Para muitos pais, um desafio diário. Fazer com que os filhos comam verduras, frutas, legumes, como convencer as crianças de que esses alimentos fazem bem à saúde. Conversamos agora com o educador e psicólogo Marcos Meyer sobre esse assunto. Bom dia, Marcos. Bom dia. A alimentação está diretamente ligada à aprendizagem, vamos dizer assim, das crianças, o resultado que elas podem ter na escola. É verdade, está aí, infelizmente é pouco divulgado, porque o adolescente, por exemplo, para comer uma comida mais saudável, ele só faz isso se ele tiver convencido logicamente. Então, esse é uma boa hora para a gente explicar. Os neurotransmissores, que é uma química, são substâncias químicas utilizadas pelos neurônios no cérebro, eles são fabricados com uma matéria-prima. Essa matéria-prima é extraída das folhas verdes. Então, o adolescente que come bem, come saladas, come verduras e tal, ele tem a matéria-prima para produzir os neurotransmissores, porque ali constam os minerais necessários para os neurotransmissores. Se o adolescente não se alimenta bem, ele não vai ter os neurotransmissores adequados, não na quantidade adequada. E aí ele vai ter problemas de aprendizagem, uma série de dificuldades que a gente poderia ter evitado se a alimentação fosse mais saudável. Então vale a pena a gente divulgar bastante essa ideia de que a alimentação pode sim ajudar também na aprendizagem. Agora tem uma pesquisa que revelou vários aspectos da vida dos adolescentes e falou também da alimentação, né? Essa pesquisa foi feita pelo IBGE, uma pesquisa bastante ampla, que mostra como é que os adolescentes, como é que as crianças estão fazendo em relação à alimentação saudável. E é claro, aquilo que a gente já esperava, a maioria come fast food, comida sanduíche, comida muito gordurosa, sem muita qualidade. Então isso está acontecendo bastante. Nós precisamos introduzir comida saudável para a criança desde pequenininha, porque daí ela vai se acostumando com esses alimentos e mais tarde vai comer. Agora, de repente, a gente empurrar uma comida mais saudável, uma salada tal, a criança rejeita, porque nem dessensibilizada com aquele paladar ela está. Então ela precisa ter esse contato com os novos alimentos já desde pequenininha. Lembrando que o Paraná TV Primeira Edição está trabalhando com alguns itens, algumas revelações dessa pesquisa. Bom, a gente falando dessa questão de alimentação, mas parece fácil fazer a criança experimentar. Ou experimentar a primeira vez até um pouco mais simples, mas depois de uma certa idade, aí, não, o amigo não come, aí ou o irmão mais velho rejeita, o outro pequeno vê e também não quer. O que se pode fazer em termos práticos? Criança muito pequena, a gente faz assim, a gente sempre põe no prato, mas põe uma quantidade muito pequena. Porque se a criança experimenta e não gostou, se fosse só aquela quantidade, você diria assim, comeu tudo. E comeu mesmo, né? Porque só tinha um pouquinho. Agora, a gente põe muito, a criança experimenta, não gosta, eu não gosto, eu não quero. Então, a criança muito pequena, você põe só um pouquinho, mas aí incentiva a comer tudo. E aí você valoriza, hipervaloriza isso. A criança um pouco maior, aí você já tem que negociar um pouco. A gente põe um pouquinho e diz assim, uma colheradinha de cada e você pode depois repetir o alimento que você quer, o alimento que você gosta, mas vai ter que comer uma colheradinha de cada. E a gente tem que ser um pouco mais impositivo nessa hora, porque se deixar só pela decisão da criança, ela vai só aquilo que dá muito prazer, muito gostoso. E aí vai ser, logicamente, o alimento muito açucarado, muito gorduroso, como são as frituras e assim por diante. Então a gente tem que negociar um pouco. E o adolescente, a gente convence o adolescente de que essa é a melhor forma de se alimentar. Aí evita uma série de problemas de saúde, porque você ajuda o adolescente a manter a forma também. A forma física não abre possibilidade para obesidade e tal. Muitas crianças obesas, mesmo que elas emagreçam, mais tarde elas vão ter dificuldade em manter o peso. Por quê? Porque foram muito obesas quando criança. Isso tem a ver com o passado, né? No passado, as avós achavam que criança saudável era criança gorda. Tem que ser gordinha e tal. Então, hoje a gente já sabe que não é bem essa história. Agora, de vez em quando dá para abrir uma exceção, por exemplo, aquele dia que a criança está mais chatinha, está reinando mais, você releva, tipo, não, hoje tudo bem, não vai comer, ou tem que sempre ser ferro e fogo? Não, a gente pode ser um pouco mais light nessa cobrança. Até em relação a gente mesmo. Por exemplo, se nós adultos estamos fazendo uma dieta ou estamos controlando melhor a nossa alimentação, de vez em quando, a gente pode esquecer a alimentação saudável, encher a cara de salgadinho, doce, não tem problema, de vez em quando.
Mas a gente sabe que se isso começar a ser muito frequente, vai trazer problemas quanto à obesidade ou até a falta de alguns nutrientes que são muito importantes para a saúde humana. Então nós não podemos avacalhar, né, sempre. A gente precisa ter um certo cuidado. E de vez em quando com a criança, fazer isso. Ah, hoje, no sábado, por exemplo, hoje não precisa, hoje eu não vou ter tanto cuidado assim. Mas não pode virar regra. De toda maneira, é importante dar o exemplo, né, Marcos? Porque também não adianta que a criança coma verdura, fruta, enfim, outros tipos de alimentos e o adulto não come. É verdade. Uma dica que eu daria aos pais é assim: em cima da mesa da cozinha, deixe uma travessa com algumas frutas e não salgadinho, doce, bala à disposição. Então, se a criança ficou com aquela fominha da tarde, assim, vou pegar o quê? Não vai achar salgadinho, não vai achar doce, bolacha, não vai achar nada. E tá lá a fruta. E criança tem preguiça de descascar, cortar. Então, o que a gente faz? A gente dá o exemplo, vai comer, mas tá uma delícia, quer um pedacinho, filho? Aí você já cortou, já pôs na boca, ele não tem outra opção, ele vai comer. Então a gente pode sim dar o exemplo e isso ajuda e incentiva bastante a alimentação das crianças. Ok, obrigada, Marcos, pelas Foi um informações. Prazer estar aqui. Pela Obrigado. ajuda aí nessa tarefa nada fácil, Nada né? fácil. Bom dia. Bom dia. Bom dia.